Senhoras e senhores, ela que está à frente da Karina Carvalho, ginástica artística, ela mesma. Karina Carvalho, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Karina? Tudo ótimo. Obrigada mais uma vez. Uma alegria te receber aqui, uma alegria gigante. Eu tenho um filhinho de 3 anos. Eu tenho 3, na verdade. O mais velho tem 16... Nossa. 16, 13 e 3. Aham. E ontem nós estávamos numa pizzaria que a gente vai comumente... E ele fica super à vontade, porque já conhece lá todo mundo, cumprimenta o pessoal que trabalha, conhece a brinquedoteca. A gente pega sempre uma mesa pertinho da brinquedoteca ali e ele super interagindo com as crianças. Eu adoro. Aham. Meu filho, ele tem um pré-diagnóstico ali de autismo 1. Uhum. Então, um dos desafios é que ele possa estar interagindo com crianças e ele super interage. Aham. E eu fiquei feliz demais, tava ontem vendo ele lá brincando com as crianças, é bom demais. E a gente sabe, né, e muitas vezes, porque o meu filho, Karina, quando a gente colocou ele na escola, ele deu um salto de evolução, Uhum. né, em relação à fala, que é o maior desafio que a gente tem, Aham. e outras questões, e também essa parte de socialização. Uhum. Fala um pouquinho como é que tem sido para vocês trazer esse a mais de tantas coisas que o esporte já traz, Aham. tanto com pros alunos e as alunas de vocês, quanto como é que os pais reagem a isso. Não, é muito interessante, né, você falar sobre isso. Porque ele tem 3 aninhos, já tá na escolinha, né? Então, a partir do momento que a criança ali, quando ela é muito pequena, ela vive muito no convívio familiar, né? Então, ela convive ali com o pai, a mãe, quando tem irmãos. Às vezes não tem, então é filho único ainda. Aí vê os avós, né, quando estão próximos. Então, o círculo social dele é muito restrito. E aí, quando chega nessa idade que a criança vai para a escolinha, é comum acontecer esse salto de desenvolvimento, né? Porque vai começar a conviver com outras pessoas, com outras crianças, com outros adultos. Ela começa a entender que ela precisa aprender a respeitar outras regras, que são as regras diferentes de casa, né? E que às vezes em casa a gente tem até uma flexibilidade com as regras, né? Porque a criança sabe lidar ali com o pai e com a mãe, né? Às vezes sabe até enrolar, né, Karina? Exatamente. Então, às vezes, assim, segue a regra com a mãe, já com o pai é outro tipo de regra. Vem a vovó aí, não tem mais regra, né? Então, faz parte. Então, quando a criança vai para a escola, ela começa a socializar, ela começa a entender, né, do mundo, né? Que o mundo não é só aquilo, ele não tá só restrito ali à minha casa, ele é muito maior do que só a minha família. E nós, seres humanos, somos seres que precisamos socializar naturalmente. A vida é feita de relacionamentos interpessoais, né? Então, a gente vai ter relacionamento interpessoal em casa com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos, com os seus amigos. Aí vem os colegas de trabalho. Você trabalha, mas você tem que se relacionar com os seus colegas, você tem que se relacionar com o seu chefe, você tem que se relacionar com o diretor, você tem que se relacionar com outros cargos que existem dentro da empresa. Você vai numa padaria, você tem que se socializar com a pessoa que vai te atender. Então, tudo é relacionamento interpessoal, né? E é engraçado, porque se a gente for parar pra pensar, isso não se ensina em nenhum lugar, né? Sim, verdade. Não se aprende na escola relacionamento interpessoal. Eu já tenho 6 anos que tenho estudado muito sobre inteligência emocional e outros assuntos, assim, nessa pegada. E a gente começa a entender isso. Você fala assim, cara, como que não é ensinado um monte de coisas em lugar algum, né? Você não aprende na escola, você não aprende muitas vezes em casa, você vai aprendendo assim por osmose, né? Você vai repetindo o que seus pais fazem. Sim. Mas muitas vezes os nossos pais nem sabem exatamente o que estão fazendo, né? E aí você vai buscar alguma coisa na escola, depois você vai buscar na faculdade, mas é muito pouco. Então, a escola e o esporte vai ser esse primeiro contato da criança com o mundo externo, né? Que vai tirar ela ali do convívio social, da família, e vai começar a colocar ela realmente dentro da sociedade, né? E hoje, quando a gente para pensar na nossa sociedade muito digitalizada,
que as crianças e os adultos, todo mundo no geral, fica muito tempo no celular, fica muito tempo no computador, né? Hoje o trabalho de home office ele é muito comum, então as pessoas trabalham de casa, acaba que está diminuindo muito a socialização, inclusive dos adultos, né? Quantos adultos não existem hoje que trabalham de casa, que não convivem mais com os colegas de trabalho, que não convivem ali pessoalmente com seu chefe, é tudo muito, muito online. Então está se perdendo essa humanização, né? E o esporte, ele vem como uma alternativa aí para ajudar as famílias nesse processo, né? Porque até a escola também, ela é um mecanismo, às vezes, muito engessado. A gente já tem algumas escolas hoje mudando muito, mas o sistema ainda é muito engessado, né? Que a criança vai ali, ela fica sentada, ela fica prestando atenção na professora. Hoje as escolas também têm auxílio de tablet, de computador, né? As crianças estão entrando nesse mundo digital ali mais cedo. E o esporte vem como essa alternativa, em que vai trazer a criança para, de fato, ela brincar, ela socializar com outras crianças, num local mais descontraído, né? Então, a ginástica ali, ela é uma aula, ela tem todo um ritual a ser seguido, mas ela é um momento da criança brincar também. E a criança precisa brincar. É através da brincadeira que a criança se desenvolve, né? Então, às vezes tem, tá só brincando, mas como a brincadeira é importante para a criança, né? Como ela desenvolve a criatividade, ela desenvolve noção espacial, organização, tantos aspectos. Então, o esporte, ele vem como esse momento, é uma brincadeira dirigida, né? Não é aquela brincadeira solta, igual eu estou brincando em casa, no meu quarto com meus brinquedos, mas estou brincando na ginástica, porém com direcionamento, né? Então, os professores vão estar lá, vão estar direcionando aquela criança. Então, lá na aula, ela vai aprender a respeitar, ela vai aprender a respeitar o coleguinha, ela vai aprender a respeitar o professor. Olha, aqui tem um momento que a gente fala, tem um momento que o professor fala. O professor fala e eu tenho que escutar. Tia, eu quero falar. Tem um momento que a criança vai falar. Eu preciso esperar a vez do meu colega, né? Então, assim, eu não posso fazer a ginástica na hora que eu quero, né? Tudo ali tem uma ordem, então tem uma fila, você tem que esperar a sua vez, chegou a sua vez, você espera, tem que ficar quietinho ali, porque é um esporte de muito movimento, então você não pode estar desordenado, porque senão acaba que uma criança pode trombar na outra. E aí ela aprende também a própria socialização com as amigas, do tipo, auxiliar a minha colega, incentivar a minha colega, né? Porque às vezes a gente tem a criança ali, tem umas que tem facilidade, tem outras que têm dificuldade para fazer o movimento, então a turma toda se junta para incentivar aquela coleguinha, vamos, você consegue. A receber também o incentivo, receber elogios, receber feedbacks, né? Tudo isso faz parte da vida. Tudo que você está falando é tão espetacular. Eu estou pensando aqui, como a gente não aprende na escola, e os nossos pais também não aprenderam, então eles têm dificuldade para nos ensinar, eles acabam ensinando de uma forma meio, claro, totalmente, tô vivendo e você tá vivendo igual a mim, né? Algumas pessoas acabam hoje, agora adultos, buscando esses cursos abertos para você aprender. Então, eu vou aprender networking. Por exemplo, networking, que é relacionamento, é socialização. Talvez seja uma das ferramentas mais poderosas para quem quer prosperar, para quem quer abrir uma empresa. Se você é um empresário, se você é um executivo, você precisa de networking. Se você trabalha com vendas, você precisa de networking, que é a socialização, né? Mas esse trouxe uma questão aqui que me chamou muita atenção. Um dos desafios que a gente tem em relação aos adolescentes é a questão do bullying. Né? Que é o quê? É um desrespeito ao outro. É a incapacidade que eu tenho de me colocar no lugar da outra pessoa. Agora, quando eu tô num ambiente como esse lá da ginástica, por tudo que você trouxe aqui, só de eu ter que esperar o outro, de repente fazer silêncio para não atrapalhá-lo, eu tô ali sem precisar falar, ensinando a pessoa a respeitar o outro. Exatamente. Olha que coisa bacana isso. Como é que você começa a ensinar coisas pra criança sem ter que, às vezes, fazer uma lista de valores? É como se fosse subjetivo, mas é intencional. Na nossa parte ali dos treinadores, nós que montamos, que planejamos as coisas, tem uma intenção por trás. Só que ela não é passada para a criança. Olha, aqui você vai ter que respeitar assim, assim, assado. Então, acontece naturalmente. Então, a criança, ela começa a entender, não, lá na ginástica eu preciso esperar o meu colega fazer. Lá na ginástica, quando a gente perfila, o meu professor vai explicar o que vai acontecer, todo mundo fica em silêncio, todo mundo presta atenção.
Lá na ginástica, quando a gente recebe uma criança nova, a gente tem todo um ritualzinho que a gente faz. E todas as crianças que já são da turma, elas precisam falar juntas lá. Sejam bem-vinda. Aí fala o nome da coleguinha que tá fazendo aula experimental. Então, você recebe aquela criança, você faz ela se sentir parte daquele momento. Olha, você ensina a pessoa a chamar o outro pelo nome. Dar boas-vindas. Você Olha, é novo aqui, olha né? só, esse livro aí, Karina, não sei se você já leu. Já li. Pois é, o Dale Carnegie, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, o som que a pessoa mais gosta de ouvir é o som do seu próprio nome. E olha como é que você está ensinando para as crianças o valor, um princípio, né? Porque esse livro aqui, pessoal, para quem não conhece, é um livro de relacionamento. Sim. Né? Como fazer amigo, influenciar pessoas, é um livro de relações, de socialização. Ele está falando, ponto número 1, chame a pessoa pelo nome. Não, esse livro é um livro de cabeceira. É? É esse aí e A Coragem de Ser Imperfeito. Eu acho que são Legal. 2 livros que mudaram a minha vida. Esse livro, ele é sensacional. Porque ele vem em tópicos, né? E é tão fantástico que quando eu li ele, cada capítulo que eu ia lendo, eu ia aplicando. Legal, né? legal. E esse foi um livro que mudou muito o meu conceito. Eu falava assim, cara, como eu não sei nada de relacionamento interpessoal. Eu não sei nada. E o meu perfil comportamental é um perfil dominante. Então, eu já não era, assim, muito influente, muito das relações sociais. Mas eu precisei desenvolver isso, né? Porque para eu ser empresária, eu precisei desenvolver a minha influência. Eu lido com pessoas o tempo inteiro. Eu falo para minha equipe, a gente não trabalha com ginástica, a gente trabalha com pessoas. Perfeito, A ginástica, ela é só um meio, né? Eu trabalho com a criança, eu trabalho com o pai da criança, eu trabalho com o professor que está ensinando a criança. Então, se a gente não sabe se relacionar, se a gente não sabe ter empatia com o outro, aceitar as diferenças. Então, na ginástica, é um momento ali que as crianças vão ver crianças diferentes. Cada uma é cada um. É um esporte individual praticado de maneira coletiva. Então, tem aquela criança que vai aprender rápido, tem a criança que vai demorar um pouquinho mais. E eu não posso discriminar a minha colega por conta disso. Muito pelo contrário, eu tenho que estar ali para ajudar ela. Então, é um ambiente que a gente vê muito as meninas falando, vai amiga, faz assim, faz assado. Menina naturalmente tem esse negócio de ser professora, né? Elas gostam. E lá a gente vê muito elas trabalhando isso, sabe? Vai amiga, faz assim, estica a perna, faz ponta de pé. A gente faz trabalhos para que elas se corrijam, para que elas aprendam, a passar o feedback para a coleguinha, né? E a coleguinha aprender a receber o feedback também, né? Então, é troca, é você ter empatia, é você respeitar. A gente tem alguns rituais lá de comemoração, quando conseguem fazer algum exercício. Então, no alto rendimento, a gente tem um sininho lá. Então, quando elas conseguem, para todo mundo e a colega vai lá. Aqui conseguiu fazer um movimento, por exemplo, vai lá, toca o sininho, todo mundo bate palma, todo mundo aplausa. É você ensinar a criança a reconhecer o esforço do outro. E você ficar feliz com o esforço do outro, né? É muita coisa, meu Deus. Se a gente for parar pra pensar, se a gente fosse fazer uma lista aqui das coisas que as crianças estão aprendendo lá contigo, é muita coisa. E a criança que vai 2 vezes tá aprendendo tudo isso de forma dobrada, que tá indo 3 vezes de forma triplicada, toda semana repetindo, não tem como isso não se tornar um hábito. Não tem. E aí a gente tá construindo um ser humano muito melhor. É nesse momento que a gente pesa, né? Minha sobrinha tá lá com você, né? A Maitê. É pena que a gente vive tão corrido que eu não tenho tanto contato com ela. Tô precisando sentar com ela até para poder conversar. Ter uma perspectiva. Meu irmão que fala, ele adora a escola, né? Adora. Mas eu fico pensando aqui tanto de coisa que ela tá aprendendo e que vai ser um facilitador muito grande para ela na vida adulta. Sim. A gente recebeu aqui hoje, Karina, o Orlan Almeida, que ele é da Giant Day. Ele fez um evento ontem e estavam gigantes. Microsoft, Google, uma galera gigantesca para falar sobre inteligência artificial. Então hoje a gente detonou ele aqui para uma perspectiva de futuro. Como é que você vê o futuro? Como é que você vê o futuro? Em várias perspectivas. E uma coisa que ele deixou muito forte, ele falou assim, que o futuro vai ser de relações. A gente tem uma perspectiva, tipo assim, parece que a gente está cada vez se afastando. Ele falou, mas isso vai acabar. E a inteligência artificial vai nos trazer para um momento de volta de conexão, e a conexão vai ser algo fundamental para o futuro.
Então, é interessante a gente olhar para o que você oferece hoje, como é que a gente está preparando melhor as crianças. Desculpa falar no coletivo. É quando eu falo no coletivo, eu me sinto parte. Mas como é que a Karina Carvalho, ginástica artística, está preparando para um futuro tão desconhecido, porque as coisas estão mudando tanto, mas preparando bem as crianças que estão ali com vocês. É muito legal isso daí, muito legal mesmo. É porque aquilo que eu te falei, o ser humano, ele é social. Ele é naturalmente um ser social, ele precisa de relacionamento. O ser humano não consegue viver sozinho. E realmente o mundo está caminhando para um avanço de tecnologia tão grande que realmente a gente está num momento de distanciamento, mas eu acho que a pandemia trouxe muito essa consciência para todos nós da importância da socialização. Né? Nós passamos ali 3, 4 meses, em alguns casos até 6 meses enclausurados, e todo mundo pôde perceber, ficou muito nítido a falta que faz a socialização pro ser humano. E realmente tem um movimento hoje muito intenso nas mentorias que eu faço para empresários, tem um movimento muito intenso chamando para humanização das empresas, né? É aquela questão assim, do cliente, ele não quer mais falar com um robô no WhatsApp, né? Então, a gente precisa acompanhar um pouco a evolução tecnológica, mas eu acho que o desafio do empreendedor hoje, trazendo para o empreendedorismo, é como você ser tecnológico sem ser desumano. As pessoas precisam, as empresas estão precisando dessa humanização, o cliente está precisando, ele está demandando, né? Então, você fica ali, digite 1, digite 2, digite 3. Cara, você passa por, sei lá, 6 etapas e você não consegue falar com uma pessoa. Outro dia eu recebi um telefone, aí eu falei assim, alguém me falou, você pode perguntar se é uma inteligência artificial que ele tem que te responder. Eu falei, você é uma inteligência artificial ou é uma pessoa? Ela, não, eu sou uma pessoa, porque você não sabe mais. Você tá de brincadeira! Teve tem um cara, um rapaz de uma mentoria que eu faço, que ele é tudo de tecnologia, né? E ele tava falando, você pode perguntar para inteligência artificial. Se você perguntar para ela, estou falando com uma inteligência artificial ou estou falando com um ser humano? Ela vai te responder, sou uma inteligência artificial. Aí eu saí da minha mentoria, eu vi ele falando isso, aí aquela conversa ali toda mecânica, toda robotizada, eu falei, isso não é uma pessoa. Aí eu perguntei, aí a mulher falou, não, eu sou uma pessoa sim. Aí eu falei, então tudo bem, porque sabe aquela coisa que você já nem quer mais seguir a conversa? Não, ficou horrível. Com robô? Você não sabe se a pessoa tá realmente analisando a sua situação. Meu Deus. Você já ligou pra Netflix? Não. Cara, gente, olha, quem puder, faça um teste e ligue pra Netflix. Você fica impressionado. Os caras são fantásticos. Você liga pra ele e fala assim, ele chega assim, ô Léo, tava vendo aqui as coisas que você assiste, posso te dar uma dica de uma série nova? Mas é inteligência artificial. Hã? É inteligência artificial. Não, ele pode até... Não, pessoa. É a pessoa. Então, falando de uma baita de uma empresa que usa muito... Uma empresa que usa muito inteligência artificial. Entendi. Mas na hora que você vai pro tete a tete, ele te entrega a pessoa. Legal. Assim, você não é de graça o sucesso. E ele entendeu que... Olha que interessante essa tua fala aqui agora. Ou seja, eles entenderam que em alguns lugares a máquina vai ser fundamental, mas outros lugares, para eu ter sucesso, eu preciso usar as pessoas. É a humanização que você está trazendo. Agora, um atendente da Netflix, ele trabalha em casa. Um atendente da Netflix ganha um baita de um salário. Um cara da Netflix, ele sabe falar e se relacionar com pessoas. Por isso ele está onde ele está. Exatamente isso. Sabe uma experiência que eu tive? Eu era bem mais jovem, né? Bem mais jovem. E eu trabalhava como consultor. Eu era gerente de contas da Vivo. A gente trabalhava com governo e grandes contas, né? Grandes empresas. E uma vez eu entrei no elevador. Dentro do elevador tava o presidente da Vivo de Brasília. E eu e ele no elevador. Aí, lógico, na hora que eu entrei, eu fui e cumprimentei pelo nome. Cumprimentei, apertei a mão dele, me apresentei. Aquele rapidinho espaço, não é entregar o pitch, aquela coisa mecânica. Eu me apresentei mesmo, me coloquei à disposição dele. Você acredita que na semana a gente teve uma reunião, e aí o meu diretor estava numa reunião com ele citou meu nome. Porque, por isso que você faz lá na tua escola. Ele teve a oportunidade de conhecer a pessoa, Leonardo. Né? E você, obviamente, se vendeu muito bem. Eu aproveitei, né? Aproveitou a oportunidade, aproveitou a deixa, né? Aquilo ali que se fala. Então,
é sobre isso. E isso se aprende na infância também. A gente não precisa esperar chegar na idade adulta. Eu fui descobrir muita coisa tem poucos anos, Léo. Né? Tem 6 anos que eu falo que eu passei por uma mudança muito drástica na minha vida, porque eu fui me estudar, me entender de pessoas, entender de relacionamento, porque eu precisei disso. E nós não estamos aprendendo em lugar nenhum. O empresário, então, não aprende na faculdade, demais. Não aprende em lugar algum. E é por isso que muitos empresários têm muita dificuldade, né? E eu acho que no nosso país a gente precisa muito partir para esse lado, de trabalhar mais essa questão do relacionamento interpessoal, da nossa cultura, sabe? Da cultura da nossa sociedade como um todo. Eu comparo muito com a cultura americana. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos. E você vê como o americano é diferente. Tem um caso legal. Eu estava num evento da minha mentoria há 2 finais de semana atrás. E tava o ex-vice-presidente da Disney lá. Sim. Como é que é o nome dele? É o Dan Cockrell. Dan Cockler. Cockrell. Cockrell. Eu gravei a vinheta de chamada. O Dan Cockrell. E você vê como a postura do americano é diferente frente às coisas, sabe? Ele é muito positivo. Apesar das dificuldades, o americano ele tem uma positividade, sabe? Aquele negócio assim, você consegue, vai lá, sabe? E eu acho que falta isso muito ainda na nossa sociedade. A nossa sociedade tende a ser um pouco mais negativa, sabe? Com frente aos problemas. Lógico que a gente não pode comparar, né? São 2 países totalmente diferentes, com histórias totalmente diferentes. Mas é uma coisa que me chama a atenção, sabe? A postura positiva em frente aos desafios, né? E ele falou, a empresa, você vai ter desafios a vida inteira. Aí cabe a você vai decidir se você quer chamar os seus desafios de problema ou de desafios. Então, só de você mudar a palavra, já muda o sentido pra gente internamente, né? E ele tava lá falando da Disney. A Disney, cara, é uma empresa referência no atendimento ao público. É uma empresa que da pessoa que tá limpando, a pessoa que tá na portaria, a pessoa que tá ligando o brinquedo, ela tá sorrindo, ela tá tratando o cliente bem, ela tá fazendo com que aquela experiência seja única. Independente dele estar ali todos os dias, fazendo aquilo ali, fazendo a mesma coisa todos os dias, mas para aquela pessoa que está ali no parque naquele dia, pode ser a primeira e a única vez que ele vai estar ali. Verdade. E vai ser inesquecível, precisa ser inesquecível. Então é sobre relacionamento. É sobre você ter empatia com o outro. Não, hoje eu acordei com dor de cabeça, mas beleza, aquela criança que está aqui hoje chegando no parque, ela está sonhando com esse dia há muito tempo. E pode ser que ela nunca mais volte aqui. Então eu preciso fazer daquele dia um dia especial. E isso você pode levar para todos os lugares, né? Então, nós ali na ginástica queremos ajudar um pouquinho a construir, participar um pouquinho nessa construção deste ser humano, sabe? Que é um ser humano empático, que é um ser humano que vai estar ali para auxiliar o outro, para torcer, para aplaudir o colega e não se sentir diminuído. Eu não posso me sentir diminuído porque a minha colega conseguiu. Não, eu tenho que celebrar com a minha colega. Eu tenho que ficar feliz por ela. E a minha competição é comigo mesma, não é com o outro, sabe? Então, a gente usa esse momento para poder trabalhar muito isso na criança. Sua competição é interna, não olha para o lado. Porque olhar para o lado te tira do caminho, né? Olha para o seu, olha para suas metas, para os seus objetivos. Como que eu, Karina, consigo ser melhor com a Karina de ontem? Né? Eu não quero olhar o outro empresário, o que o outro empresário está fazendo. O outro, eu olho para ele com admiração. O que eu posso aprender com o outro? Mas o que eu, Karina, posso fazer hoje para ser melhor do que ontem? E tudo isso eu aprendi no esporte. Karina, olha, eu acho que se você tiver oportunidade, as unidades estão na Asa Norte. Vamos falar aqui rapidinho quais são elas? Asa Norte, 710/711. Asa Sul, dentro do Clube Asbac. Vicente Pires, na Rua 6. E Águas Claras, no Duomol, ali na Rua 19 Norte. Olha, se você mora por ali, não precisa ser tão pertinho também, né? Faz um sacrifíciozinho. Acho que você vai estar dando para tua filha ou pro teu filho muito mais do que você imagina, mas muito mais mesmo. Por muito tempo eu trabalhei na Dale Carnegie. Eu trabalhei com a Dale Carnegie aqui em Brasília. Legal. Eu conheci a Dale Carnegie, deve ter uns 25 anos. E eu vi muita gente gastar muito dinheiro para poder aprender aquilo que se ensina na tua escola. Então faz uma diferença gigantesca.
gigantesca. Tem a parte física, que a gente sabe que Aham. seus filhos vão colher pro resto da vida. Uhum. Aí tem toda essa parte que a Karina está trazendo aqui. E tem muito mais que isso, pessoal, não tem preço. E realmente vai fazer uma diferença gigantesca na faculdade, na escola e depois no ambiente de trabalho, no relacionamento dentro de casa com a família. Exatamente. Uma grande oportunidade. Tô feliz que minha sobrinha tá lá com você. Que bom. Eu fico feliz de tê-la lá com a gente. Pra gente é um privilégio e fico muito feliz de ter a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre isso, né? Poder trazer coisas que às vezes ficam no subjetivo também, até para os pais dos nossos alunos, às vezes eles não têm também o entendimento da dimensão do que está acontecendo ali. E vai muito além do investimento que é feito, sabe? Não é só uma atividade, não é só aprender uma estrelinha. É muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Muito mais. E se fosse só estrelinha, já teria alguns benefícios. Só que Sim. extrapola muitíssimo. Karina, quem quiser conhecer um pouquinho, tem as redes sociais também para poder acompanhar. Conta aí pra gente. Isso, no Instagram, Karina Carvalho GA, Karina com K, Carvalho com C. Eu tenho que deixar claro. E o nosso site, carinacarvalhoga.com.br. GA de ginástica artística. Maravilha. Leva teu filhinho ou filhinha lá. Tem aula experimental, não tem? Temos aula experimental em todas as unidades. Ainda vai ser chamada pelo nome. vai receber boas-vindas das coleguinhas. É isso aí. Muito legal. Ó, pessoal, a gente vai se despedir aqui da Karina. Karina, uma vez por semana, só uma vez a cada 15 dias é muito ruim. Que dia que você vai lá na Sara? Já Temos marcou? que marcar. Não marquei ainda. Vamos lá, você vai gostar. Tá bom? Tá bom.